Capítulo 3. Preparando a terra. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Os especialistas em agricultura, em virtude do avanço tecnológico, afirmam que não há solo ruim para o plantio. Todos podem ser equilibrados no que lhes falta ou sobra em sua composição. Um exemplo disso é Israel, com solos desérticos, mas com plantas que florescem e produzem amplamente. Como terra que somos, precisamos ser trabalhados, mas isso não é tarefa para amadores, é um trabalho árduo, difícil. A decisão de entregar nossa terra nas mãos de quem tem perícia com o solo e plantio é nossa. Não, não estou lhe aconselhando ir a um médico ou psicólogo. Aquele que nos fez é o especialista para trabalhar nossa terra. O grande agricultor, João 15:1. A pergunta agora é: por que nossa terra precisa ser trabalhada? E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirão para ti, e comerás a erva do campo. Gênesis 3, 17 e 18. Vamos aprofundar. Adão foi feito do pó, era a extensão da terra que Deus criou. Se acontecesse alguma coisa com a parte, o todo seria afetado. Por isso, após ingerir maldade, toda a terra foi amaldiçoada. Contaminada, a terra estaria suscetível a espinhos e abrolhos. Gênesis 3:28. E o poder do livre-arbítrio comprometido com a perda da liberdade plena do homem, que agora tinha uma natureza corrompida e com tendência a praticar o mal. A terra estava cheia de erva daninha e a humanidade na condição de servidão. Um servo nada mais é que um trabalhador braçal, e este recebe seu salário. A morte. Romanos 6:23. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Há uma guerra entre sementes, e enquanto um fruto foi o tropeço do casal edênico, da semente da mulher nasceria um fruto para a salvação, restauração da família e devolução do poder pleno do livre-arbítrio, através da adoção divina, para retornarmos à família de Deus Pai. Não diz respeito ao quanto somos bons ou pagamos nossas contas em dia, mas da nossa terra, natureza, que está contaminada e precisa ser trabalhada, precisa de Jesus. Chamados de volta. É comum ouvirmos o termo chamado, e no meio cristão geralmente está associado ao fazer alguma coisa ou ocupar um cargo em nome de Deus. Mas, como um bom pai que delega responsabilidades aos filhos, de acordo com a idade e capacidade de cada um, Deus se preocupa primeiramente com a formação do nosso caráter, quem nós somos, para só então nos incumbir progressivamente de responsabilidades. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28 e 30. Na época de Jesus, não existiam tratores para arar a terra, mas isso era feito através de um instrumento de madeira, jugo, onde dois animais eram posicionados lado a lado e o agricultor conduzia todo o processo de preparo da terra para o plantio. Debaixo do jugo, os animais deveriam ser da mesma espécie, caso contrário, um deles sairia prejudicado por arcar com mais peso que o outro. Assim, Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, João 1,16, à semelhança de espécie humana, e nos convida a andar ao seu lado, onde a direção do Espírito nos dá um jugo suave e um fardo leve. Ele estava a nos dizer: eu sou aquele que pode preparar a sua terra. Debaixo do jugo de Cristo é um lugar de ensino. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nessa parceria seremos como crianças entregues a um pai, que em tudo vai nos guiar e cuidar para que cresçamos de forma saudável. Jesus falou a Nicodemos ser necessário nascermos de novo, da água e do Espírito, se quisermos ver e entrar no reino. Leia João 3. Nicodemos não entendeu, mas Jesus falava de um processo espiritual que nos conduz à liberdade da servidão do pecado.
Sem mansidão e humildade, o solo está perdido. Ser manso não diz respeito a um temperamento humano calmo, mas ao fruto de um coração, o qual sofreu a ação do Espírito Santo e, arrependido, renunciou o orgulho da independência. A mansidão é uma disposição para o aprendizado, é ter um coração ensinável pelo Espírito de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Moisés foi considerado o homem mais manso de sua época, Números 12, 3. Não porque ele tinha um bom temperamento, ele matou um egípcio ao tentar resolver um conflito, mas após conhecer o Deus de seus antepassados, ele jogou todo o orgulho fora e, diante da sarça ardente, olhou para sua pequenez e limitações, percebendo que não poderia confiar nem mesmo em sua eloquência, pois não a tinha. Êxodo 3. Ali estava um homem pronto para ser ensinado pelo seu Pai eterno. A NVI, Nova Versão Internacional, traduziu os Salmos 32, 8 e 9 de forma a expressar a intenção de Deus de guiar filhos mansos, que confiam em seu discipulado. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Ao chamar o homem para si, Cristo seleciona quem ele quer: os cansados. Todo servo ou escravo está cansado. Todos que vieram de Adão têm seu DNA corrompido pelo pecado receberam o encargo da servidão. Um escravo trabalha exaustivamente. Assim, aquele que é escravo do pecado trabalha sem descanso para satisfazer os desejos da carne e da alma, o seu ventre. O cansaço do pecado não acaba com férias, vitaminas, diversão, massagem ou noites de sono bem dormidas. O descanso para o pecado tem nome e é de homem, Jesus de Nazaré. Um dia ouvi alguém dizer: Você já parou para pensar que Deus criou o homem no sexto dia, deu trabalho a ele, um jardim para se alimentar, cultivar e guardar, mas no dia seguinte fez o sábado, descanso? Tal ato é sombra de uma realidade restaurada em Cristo Jesus. A única possibilidade de acharmos descanso é Jesus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ele é o nosso sábado, o descanso do pecado. Leia Hebreus 3:4. Despedindo a escrava. Dentro de nós há uma guerra muito mais extensa e maior que qualquer guerra ou conflito já visto na humanidade. Isso porque, desde que o homem pecou, ingerindo maldade, há uma oposição a Deus permanente em sua carne, e quando o Espírito Santo passa a habitá-lo, o conflito eclode de uma forma estrondosa. O nosso espírito, impelido pelo Santo Espírito de Deus, desejar o fruto da árvore da vida, em contrapartida à nossa carne, está ávida pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Paulo registra essa oposição quando fala aos Gálatas, e a Nova Versão Internacional traduziu da seguinte forma: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. Deus declara a Rebeca: E o Senhor lhe disse: Duas nações estão no teu ventre, e dois tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25:23. O ventre é o lugar das vontades e também o lugar de gerar. Em uma leitura alegórica, Rebeca figura a guerra existente dentro de cada homem ou mulher de Deus, uma guerra entre carne e espírito, duas possibilidades com potenciais nacionais. Esaú representa a natureza carnal e as vontades da alma, Jacó, a natureza que, eleita pela graça, Romanos 11, 5 e 6, nasceu de novo no espírito, 2 Coríntios 5:17. Apesar de eleito desde o ventre, somente quando chega à maturidade é que Jacó está apto a frutificar para Deus e exercer governo sobre a carne. Mas antes vai passar por um longo processo, conflitos e anos de servidão em casa de seu sogro, Labão, sendo ainda necessário lutar com Deus, e Jacó foi deixado só. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse:
qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse, dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Gênesis 32, 24 ao 30, King James. A luta de Jacó com Deus é o ápice da luta interna do homem com o Senhor, a qual traz grandes implicações para nosso caráter, já que um dos dois vai vencer, e Deus nunca perdeu uma batalha. A palavra prevalecer é Yaakov ou Yakol, vencer, resistir, ter poder, ser capaz de realizar. A certa altura da luta, Jacó diz a Deus que não o deixará partir até que o abençoe. A palavra usada é barak, a qual significa tanto abençoar quanto ajoelhar. O que é, no mínimo, curioso, uma vez que o patriarca sai daquele momento com a sua coxa desconjuntada. Nesse caso, a palavra barak se origina do ato do camelo se ajoelhar perante o seu mestre para que a carga, mantimentos, presentes, etc., pudessem ser carregados ou descarregados. Naturalmente, o camelo abaixa sua parte dianteira, mas mantém a cabeça erguida fixada no mestre. Esse ato indica submissão e respeito. Jacó precisava dobrar sua carne e sua alma, mente, emoções e vontades, diante de Deus e deixá-lo retirar toda a carga de suas costas, tal qual Jesus propõe. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O patriarca experimentara da bênção de seu pai Isaque, bem como a bênção material advinda do voto que fizera com Deus, mas entendeu que precisava da bênção de um caráter transformado pelo Senhor. Ele pediu Barak, uma bênção, recebeu Barak, ajoelhar-se, rendição, pois a maior bênção que recebemos do Pai é um coração dobrável perante Ele. A partir dali, Jacó teve seu nome mudado para Israel e estava apto a exercer autoridade e poder para submeter suas vontades, de acordo com o que Deus dissera a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. A velha natureza, carnal e pecadora, passou à servidão da nova natureza. Outro exemplo significativo é o dos avós de Jacó, Abraão e Sara. Ambos já velhos, não tinham filhos pela esterilidade desta. Deus, então, faz uma promessa ao casal de dar-lhe uma descendência numerosa, da qual veio o Messias, Jesus. No entanto, diante das circunstâncias e da demora do cumprimento da promessa, Abrão, ainda fértil, cede ao pedido de Sara e deita-se com Agar, sua escrava egípcia, e esta concebe a Ismael. Gênesis 16. No entanto, esse triângulo relacional não deu certo, até o dia em que Sara pede a Abraão para despedir Agar e Ismael, um trecho que nos comove e até nos faz duvidar da bondade de Deus em permitir tal situação. Agora vejamos esse episódio debaixo da revelação dada ao apóstolo Paulo, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro de mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Gálatas 4, 22 ao 26, King James. Paulo fala à igreja da Galácia na tentativa de combater a influência judaizante naquele meio, e para isso usa exemplos da lei para confirmar a salvação pela fé. Agar e Sara como 2 pactos, que geram 2 naturezas, a primeira escrava, que gera para a morte, a outra divina, que gera para a vida eterna. Gálatas 4. A lei mosaica é chamada de tutor, Gálatas 3:24, de valor transitório, e por isso os que a praticam são como escravos, mas a carta aos Gálatas vai além ao afirmar que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne.
Gálatas 5,17, isso significa que Paulo não restringe a escravidão aos que estão debaixo da lei de Moisés, mas que por causa do pecado no Éden, anterior à lei mosaica, há uma lei vigente na carne humana que é contrária à lei de Deus. Romanos 3:23, e estéril, para gerar o fruto divino e herdar o reino. Paulo continua, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora essa escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas 4:27 ao 31. A carta aos Gálatas traz de forma explícita a revelação do fruto do Espírito. Gálatas 5:20 e 2:23. O caráter de Cristo disponível aos filhos da promessa, o qual só frutifica ao despedirmos a natureza de servidão, tal qual o apelo feito por Paulo àquela igreja, ao ponto de dizer que estava sofrendo novamente as dores de parto para que Cristo fosse gerado nesta, a qual se deixava enredar pelos judaizantes. Gálatas 4:19. Por esse motivo, o patriarca Abraão só experimentou da promessa da frutificação de Isaque quando sua carne já estava inerte, morta. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Romanos 4:19 na versão Almeida Revista e Corrigida. Poder para governar. A história de José do Egito é um exemplo de amadurecimento e prevalência do Espírito Santo sobre nosso eu, escravo de si mesmo. Gênesis 37 ao 50. Filho predileto entre os 12 filhos de Jacó, José teve por mãe a Raquel, a qual era estéril. Após ter ganhado de seu pai uma veste diferenciada e por ter Deus o escolhido para um grande propósito, expressado através de sonhos, seus irmãos o invejavam e, odiando-o, o venderam como escravo aos ismaelitas, que o levaram ao Egito, onde foi comprado por Potifar. Como escravo em casa de Potifar, tudo prosperava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele. Até que, por engenho e mentira da esposa de Potifar, fora preso. Na prisão, José se destacou e chegou à administração do lugar, e Deus lhe concedeu que interpretasse os sonhos de 2 servos do faraó. O copeiro foi libertado e restituído ao cargo, e o padeiro condenado à morte, tal qual José havia revelado que aconteceria, respectivamente. Passado algum tempo, o faraó teve sonhos perturbadores, e sabendo pelo copeiro sobre José, mandou chamá-lo. José interpretou os sonhos, deu uma estratégia administrativa ao faraó, e este o constituiu como governador do Egito. José é uma tipologia da pessoa de Jesus Cristo, bem como de cada filho de Deus em sua caminhada e luta espiritual interna. Assim como José não nasceu no Egito, sistema de escravidão do mundo, aquele que é nascido do Espírito não são do mundo, e por isso sua pátria é celestial. Filipenses 3:20. Depois de muito tempo e sofrimento, Hebreus 5, 8 e 9, José chega a governador do Egito. Isso significa governo sobre sua carne e alma. Aquele que governa a si, pelo poder de Deus, está apto a frutificar e alimentar a outros. Por isso ele alimentou o mundo de sua época, quando este estava em escassez, mas ele mesmo não foi alimentado pela idolatria do Egito. Só quem tem fruto pode alimentar o seu próximo. Por maldição do pecado, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Gênesis 3:28. Assim também o nosso coração produz: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Gálatas 19 ao 21. Quando nosso espírito enche-se do Espírito Santo, a terra terá um preparo eficaz para a frutificação. Efésios 5,
18 a 33. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16 e 32, na versão King James. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16.32, versão Almeida, revista e corrigida. Quando o espírito governa, a carne se cala. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. José passou por grandes dores e tribulações, mas aprendeu a perdoar, a esperar e confiar na promessa do Senhor, a obedecer quando não parecia fazer sentido e quando ninguém do seu povo estava em sua presença para cobrá-lo. Rendição, obediência, temor a Deus, negação de si mesmo são paradas obrigatórias na caminhada cristã para quem é verdadeiro discípulo de Jesus. José preservou a fé, a boa terra. O solo ideal para um leigo é aquele que em se plantando tudo dá, nas palavras de Pero Vaz de Caminha. Para um especialista deve ter profundidade adequada ao armazenamento de água e ao crescimento das raízes, ser composto por 45% de parte mineral, 5% de parte orgânica, 25% de parte gasosa e 25% de parte líquida. Ter suprimento adequado de nutrientes sem excesso de elementos tóxicos, textura média, boa estrutura para fácil movimento de ar, água e raízes, e boa atividade biológica, friabilidade e boa drenagem. Para Jesus, uma terra produtiva é adjetivada unicamente como boa. Mas o que seria uma terra boa? Na parábola do semeador, que é base para todas as demais, 4 tipos de solo são apresentados. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:3-9. O número 4 na Bíblia está ligado à totalidade ou universalidade. 1 Crônicas 9:24, Jó 1:19 e Apocalipse 28. Ao apresentar 4 tipos de solo, Jesus mostra os tipos de corações humanos existentes e sua receptividade à semente, Palavra de Deus. Pela lei da semeadura colhemos aquilo que semeamos, mas percebemos a quebra desta lei nos 3 primeiros solos, porém o último cumpriu o seu propósito. A explicação da parábola é dada pelo próprio Jesus. Junto ao caminho, quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Verso 19. Pessoas que ouvem o evangelho até sabem quem é Jesus, como o cego Bartimeu, que à beira do caminho gritava Jesus, filho de Davi, atestando saber que Jesus era o Messias esperado, mas a cegueira espiritual os impede de seguir no caminho. Lugares pedregosos é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Verso 20, 21. Pessoas com muita dureza de coração, orgulhosas, que em meio a situações adversas por causa do evangelho, escolhem a si mesmas. Entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Verso 22b. Estes amam a Mamon, dinheiro, riquezas, e por isso não conseguem servir a Jesus. Boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Verso 23. Este é o coração arrependido que tomou o jugo de Cristo. Ao final, podemos pensar que há injustiça da parte de Deus,
uma vez que a frutificação adequada só ocorreu porque a terra era boa, e o fato das outras terras terem empecilhos para a agricultura é culpa daquele, o qual poderia fazer com que os outros solos fossem bons, adequados para o plantio. Porém, a boa terra é resultado de uma aliança com Jesus Cristo, não de uma mera simpatia ou alegria momentânea ao ouvir a palavra. João nos afirma que todo aquele que recebe, crer e seguir a Jesus, recebe também de Deus o poder de ser feito filho de Deus, e assim a nova terra. João 1:12, 2 Coríntios 5:17, que frutifica a 30, 60 e 180 100 por um. Esta proporção refere-se à maturidade, aperfeiçoamento do homem, espírito, alma e corpo. Um padrão que se repete nas Escrituras e vamos aprofundar mais adiante. Metanoia. Lembro-me de quando entreguei minha vida a Jesus há 12 anos. Ganhei um apelido entre os irmãos por chorar muito nos cultos. Desde o momento do louvor até o final da exposição da palavra, eu chorava copiosamente, e essa cena se repetiu por meses a fio. Não sentia nenhum tipo de emoção até iniciar o louvor, momento em que tudo começava. Acredite, não tínhamos pregações tão emotivas quanto as que encontramos no YouTube, principalmente na querida Igreja Batista, onde iniciei a caminhada cristã. Era a exposição pura da palavra, que eu nem ao menos entendia, mas que entrava em meu coração com tanta força, como um instrumento cortante, o qual expunha as misérias do meu eu. Enquanto escrevo, lembro-me exatamente daquele sentimento constrangedor, como se estivesse expondo as minhas vergonhas ali no meio de todos. Eu não sabia, mas o que persistia em acontecer, culto após culto, era uma obra de quebrantamento e convencimento do pecado, geradas pelo Espírito Santo. A palavra pregada doía em mim, ao mesmo tempo em que me enchia de esperança. Vivi naquele momento uma realidade das Escrituras que só entenderia depois de algum tempo. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:12 e 13. É nesse processo cortante que a maldade interna é exposta. O nosso padrão mental pecaminoso é confrontado, trazendo arrependimento e necessidade de enquadramento comportamental ao padrão das Escrituras. O coração é circuncidado pela espada da palavra. Romanos 2:29. A mente humana, separada do Criador, não tem a glória de Deus e está bloqueada a pensar e viver em santidade. Mas, a partir do novo nascimento, recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Isso não significa estar com a mente completamente pronta, de forma instantânea desde a nossa confissão de fé, mas que o nosso homem interior recebe capacitação do alto para crer, pensar, discernir e absorver a lei do Espírito. É estar apto a ter a alma, mente, emoções e vontades do Filho de Deus e, com isso, poder despojar-se do velho homem em arrependimento. Este vem do grego metanoia, e também significa mudança de mente. João Batista, primo de Jesus, é uma figura enigmática para muitos. Ele tinha um encargo profético de preparar o caminho do Senhor Jesus, cumprindo a profecia de Malaquias 4:5 de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Na prática, João fez isso pregando o batismo de arrependimento ou metanoia. Este é o elo geracional desejado por Deus, devido à separação do coração dos filhos, Adão e Eva, do coração de Deus Pai. Todo profeta serve de sinal para o povo, e por isso, o filho de Zacarias e Isabel foi criado em uma região desértica. As condições não eram naturalmente favoráveis para plantar e colher. A menos que se usasse uma tecnologia avançada, Deus queria comunicar que Israel era um povo de coração duro, que se afastou dele pelo orgulho e desobediência, e estavam como aquela terra árida e desértica. O preparo de solo bem feito, evitando desníveis no terreno e oscilação na altura de corte durante a colheita, é uma das práticas essenciais para um bom resultado no plantio. Ou seja, seria necessário uma terraplanagem, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo:
a voz de um clamando no deserto. Preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 4-6. A tecnologia especial de João para aplainar o solo foi uma pregação cheia do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como água que irriga o deserto do coração de multidões que iam ter com ele. Assim, os ricos reconheciam a necessidade de arrependimento, bem como os pobres, pois todos estavam na mesma condição, no pecado. O coração foi aplainado e um caminho preparado para que Jesus pudesse habitar. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, dizia João, demonstrando o tratamento espiritual que o agricultor fazia junto ao Jordão. E mesmo com uma mensagem aparentemente rígida, pessoas vinham de longe ouvir as palavras de autoridade do pregador do deserto, onde confessavam publicamente seus pecados e eram batizadas. Deus promete ao seu povo tratar a terra do coração, se houver arrependimento, humilhação e conversão. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. A necessidade da confissão. As pessoas que moravam na circunvizinhança do Jordão iam até João Batista e confessavam seus pecados pessoais e também dos seus pais, entenda-se antepassados, publicamente. Esta era essa orientação de Deus para o seu povo em Levítico 26, ler o capítulo inteiro. E com isso, Deus prometia que se houvesse confissão de pecados e iniquidades pessoais e dos pais, ele se lembraria da aliança feita a Abraão e os perdoaria. Então não é estranho para o judeu tal confissão. Muitos homens de Deus fizeram confissões públicas pessoais e dos seus antepassados, a exemplo de Neemias, Esdras, Daniel, Josias, entre outros. É comum pensar que após unir-se a Jesus não há necessidade de arrependimento e tampouco de confissão. Confessar o que se já fomos perdoados? No entanto, Tiago assevera: está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Tiago 5:14-16. O Espírito Santo explica, através de Tiago, que existem curas que virão pela oração de fé dos anciãos ou presbíteros, como representantes da Igreja, e outras que serão resultado de confissão de pecados, por serem enfermidades advindas destes. Nesse caso, por envolver uma exposição, a Bíblia fala em confessar a um justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, seja o líder da Igreja ou não. A sabedoria de Deus protege o corpo de Cristo. Aos que se apoiam na onisciência de Deus para descartar a necessidade da confissão, porém, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Provérbios 28:13. A misericórdia de Deus é grande a ponto dele mesmo ensinar o seu povo a confessar seus pecados. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras, e converte-te ao Senhor, diz a ele. Tira toda a iniquidade, e nos receba graciosamente, e ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. Oséias 14:1-2. Um dos sacrifícios que o Senhor deseja é os novilhos dos nossos lábios, a confissão advinda de um genuíno coração arrependido. Temos diariamente a oportunidade de reconhecer e confessar nossos pecados, enquanto houver fôlego de vida em nós. Davi testifica em uma de suas canções a experiência tanto de guardar e quanto de confessar o pecado. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite, tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Selá. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Salmos 32, 3 e 5. A ausência de confissão pode comprometer nossa alma e físico, e o mais importante, fere o coração de Deus. Sente-se hoje mesmo e convide o Espírito Santo a sondar a sua terra e lhe mostrar aquilo que está oculto aos seus olhos, às vezes pecados que não lembra ou que nunca confessou depois que fez aliança com Jesus, mas que ainda trazem peso e culpa, até mesmo falta de perdão. Certifique-se de que esteja com uma caneta e anote o que o Espírito Santo lhe trouxer à mente. Depois chame seus líderes ou um irmã ou irmão maduro e confiável, dependendo do seu sexo, e confesse os seus pecados. As chaves do reino. Quer chaves para a sua vida? Receba-as hoje, mas não aquelas que os palestrantes entregam para destravar ambientes e comportamentos. Se você tem uma aliança com Jesus, tem acesso às chaves do reino. Uma chave tem a função de abrir e fechar portas, dar acesso ou impedir o acesso a algum lugar. A primeira vez que Cristo usou essa expressão foi para Pedro. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16 e 19. King James note que a chave dá o poder de ligar e desligar. Tal autoridade não se restringiu a Pedro. Cristo, ao falar sobre como tratar o pecado cometido por um irmão, declara posteriormente à Igreja: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18 e 18 ao 20, Almeida Corrigida Fiel. A confissão e a oração mútua, como instrui Tiago, além de tratar nosso orgulho, trabalha a codependência entre os membros do corpo de Cristo, fortalece a unidade, declara a autoridade da Igreja em ligar e desligar nos céus e na terra, respectivamente, e libera o sobrenatural. A partir de hoje, se algum irmão ou irmã, ainda que em uma conversa despretensiosa confessar algum pecado, não encare como uma simples conversa ou use disso para cometer o pecado da fofoca, mas ore juntamente com ele, desligando, liberando a vida dele do peso do pecado. Deus deu tal autoridade à Igreja. Caso você ainda não tenha recebido a Jesus de Nazaré como seu Senhor e Salvador e decida fazê-lo agora mesmo, não perca tempo. Repita a oração a seguir. Oração. Deus, Pai e Criador dos céus e da terra. Eu, fale seu nome, entendi o quanto minha natureza é pecadora e que já nasci em pecado. Creio que Jesus Cristo veio em carne a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, levando sobre ele meu pecado, minhas doenças e enfermidades. E creio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e quer me dar vida abundante. Eu entrego minha vida a ti, Jesus, e recebo tua vida em mim. Troco meu jugo e fardo pelo jugo e fardo de Cristo. Enche-me do teu Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida. Em teu nome eu oro. Amém.